Muito bom dia, meu querido amigo, muito bom dia, minha querida amiga, meu irmão e minha irmã. A palavra de Deus hoje, ela está mais do que especial. E eu quero dizer para vocês que tem história, viu? História verídica. Uau! É verdade. E que história, hein? Olha só, e que história! Queridos, hoje nós estaremos aprendendo sobre arrependimento. Isso mesmo. Você sabia que Davi foi uma das pessoas da Bíblia que se arrependia de fato e de verdade pelos seus pecados? Você sabia disso? Você sabia também que Davi escreveu 7 salmos que fala sobre perdão e arrependimento? Isso mesmo, você sabia disso? Que Davi se arrependia verdadeiramente dos seus atos? Pois é, nós estaremos falando sobre esses salmos hoje, mas nós vamos ler somente um salmos desses 7 que Davi escreveu. Os salmos que Davi escreveu é os salmos de número 6, os salmos de número 32, os salmos de número 38, os salmos de número 51, os salmos de número 102, os salmos de número 130 e os salmos de número 143, que fala somente sobre arrependimento, confissão e arrependimento. Então Davi, ele pecava, mas logo ele se arrependia de fato e de verdade, e ele escrevia salmos de cânticos de arrependimento ao Senhor. E o Senhor, então, ele lia o coração de Davi e perdoava. Oh, glória! Amém? Tomara que seja assim conosco também, não é verdade? Então vamos lá. Os salmos que nós estaremos lendo hoje é o Salmos 32. E olha o que diz esse salmo. Esse salmo é lindo, ele é maravilhoso. Olha o que diz: a bem-aventurança de quem recebe o perdão. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui a iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabreços são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrei-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai-vos todos que sois retos de coração. Meu querido irmão e minha querida irmã, que salmos, não é verdade? Que salmo lindo, lindo de arrependimento. A pergunta que eu quero dizer e fazer para você hoje é o seguinte: você, quando peca, você se arrepende ou você sente remorso? Uau! E eu vou contar a história de alguém aqui, e é da minha família, que no primeiro momento ela sentiu remorso pelos seus pecados, mas depois ela foi mais do que obrigada a sentir um verdadeiro arrependimento. E essa história é verídica. E essa história aconteceu na minha família e essa é a história do meu pai. O meu pai foi uma pessoa muito boa, é verdade, mas o meu pai abandonou a minha mãe muito cedo. O meu pai nunca gritou com a minha mãe. É uma grande verdade. O meu pai falava muito manso com a minha mãe. Mas o meu pai teve um defeito muito grande. Ele saiu de casa, arrumou várias mulheres, e nós somos em vários irmãos hoje, porque nós temos outros irmãos por partes de mãe e por parte de pai também. Então, só entre a minha família, para vocês terem uma ideia, entre pai e mãe, nós somos em 7. E fora o que, que o meu pai tem com outras mulheres. E são meus irmãos também, e eu usamos cada um deles. Sabe, queridos, um belo dia eu estava orando e eu tinha acabado de ser comissionado, né, a ser um diácono-chefe para cuidar do diaconato da igreja. E eu estava orando e eu percebi, e Deus falou comigo em mente o seguinte: vai visitar o teu pai, porque o teu pai ele não vai durar muito tempo. E eu então tomo a decisão
e vem na minha mente de falar com a minha irmã, porque a minha irmã tinha um problema com meu pai. E eu me lembro perfeitamente que uma das minhas irmãs, por parte de pai, tinha me ligado e falado que meu pai estava muito doente e que ele não estava bem. E naquele momento, Deus já tinha falado comigo que logo, logo meu pai iria ser recolhido. Então eu pego, converso com a minha irmã e vamos até lá. Saímos de São Paulo e fomos ali para Guarulhos, e lá onde meu pai estava. E lá houve um verdadeiro arrependimento da parte da minha irmã. Mas o meu pai também, ele se arrependeu em relação à minha irmã, só que eu fiz um apelo para o meu pai. Eu fiz um apelo para ver se ele aceitava Jesus como seu único Senhor e Salvador. E o que impedia ele de aceitar? Porque meu pai estava doente, e ele estava muito doente. E ele então recusa esse convite, falando que tinha que ver, que não era assim, que tinha que ver. E naquele momento, eu já percebi tudo, eu simplesmente viro as costas e vou embora, porque o coração do meu pai ainda estava duro. Mas olha só, irmãos, não passou muitos dias, e meu pai foi para o hospital. E no momento que meu pai foi para o hospital, eu quero falar isso aqui para você em nome de Jesus. O meu pai foi para o hospital, mas ele foi tão mal para o hospital. E a minha irmã me ligou e falou: olha, o pai está mal, e ele não está bem, e eu não sei se o pai vai durar muito tempo, porque ele está cheio de nódulos. Meu pai fumava muito, ele fumava 2 carteiras de Hollywood por dia, e meu pai então ficou muito doente. Sabe, irmãos, eu sabia que meu pai não ia durar muito tempo. Então, eu pego e falo: não se preocupe, porque no dia certo e na hora certa eu vou estar aí, no hospital. E meu pai então ficou internado no hospital lá em Guarulhos. E o meu pai, por incrível que pareça, ele passou por uma experiência dura, porque o meu pai não queria aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador da sua vida. E o que eu vou contar aqui para vocês, irmãos, é em nome de Jesus o que eu estou falando. O meu pai não quis aceitar, mas ele foi obrigado a aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador. Ou ele aceitava, ou meu pai iria morrer eternamente, ele não ia ter a salvação. Sabe por que ele não ia ter a salvação, irmãos? Porque no momento que meu pai estava no hospital, os demônios foram buscar o meu pai. O meu pai ficou completamente perturbado. Os demônios foram para buscar o meu pai. O meu pai viu todos os demônios, porque os demônios foram buscar o meu pai. Sabe por quê? Porque o meu pai cultuou muitos os demônios por muito tempo. E naquele momento, o meu pai agora então, ele vê a necessidade de aceitar Jesus. Porque o meu pai estava perturbado, mas ele não aceitou assim tão fácil. Precisou de um irmão, conhecido da minha outra irmã por parte de pai, de uma denominação que eu não preciso aqui falar o nome. E ele então fala: Vitor, você precisa aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador da sua vida. Porque se você não aceitar, esses demônios não vão embora. Então o meu pai naquele momento aceita Jesus, e ele faz a pergunta para o meu pai: você aceita hoje, Vitor, Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador da sua vida? E meu pai então aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador da sua vida. E naquele momento que meu pai aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador da sua vida, todos os demônios vão embora. E passou então quase uma semana, minha irmã fala isso comigo, e eu falei: eu sei, agora eu preciso ir lá, porque agora eu sou um diácono, e eu preciso ungir o meu pai. Então eu pego o óleo, e eu chamo meu irmão, e nós vamos para lá. E naquele momento o meu irmão fica pro lado de fora, e só eu entro. Eu não sei o que Deus tinha com isso, mas só eu entrei. E eu entrei com o óleo ali, e fui ungir, então, o meu pai. E no momento, eu tinha que ter uma conversa com meu pai, porque eu lembrei de uma cena que eu tinha 4 anos de idade, que meu pai fez com minha mãe, que eu não gostei. E eu queria saber se aquilo era verdade ou se era coisa da minha cabeça. E meu pai falou: ô filho, é verdade sim, não é coisa da sua cabeça não, mas eu também me arrependo por isso e já me arrependi por todas as outras coisas. Então ali naquele momento, irmãos, eu tive a oportunidade de falar com meu pai, e o meu pai estava sereno. Então eu converso com ele, eu falo: pai, o senhor já aceitou Jesus? Ele: sim, meu filho, já aceitei, já me arrependi de todos os meus pecados. Eu falo: pai, então agora eu vou te ungir e eu vou orar pelo senhor. E o senhor vai estar naquele grande dia, quando Jesus voltar. Sabe, pai? Aquele vai ser um grande encontro. O Senhor vai estar nos céus. Jesus te salvou na última hora. E louvado seja o nome do Senhor por isso, né? Jesus salvou o meu pai, sabe? Então, queridos, eu quero dizer para vocês: não deixe para a última hora. Porque a última hora pode ser tarde. Se arrependa dos seus pecados hoje. Volte para Jesus. Jesus está chamando você. O que te impede de voltar para Jesus? O que te impede de aceitar Jesus? Você não sabe do dia do amanhã. Os demônios estão aí enganando as pessoas.
Eles estão colocando muitas coisas na vida das pessoas. E eu quero fazer aqui um apelo para você, meu querido irmão, minha querida irmã, meu jovem e minha jovem, volte-se para Jesus. Filhos, filhas, voltem-se para Jesus. Este mundo é passageiro, não tem nada para oferecer para você. Isso aqui é tudo uma ilusão. O que vale é você ter a vida eterna, assim como meu pai alcançou, mas ele alcançou na hora da morte. E você hoje, Jesus te chama para você aceitá-lo neste momento, enquanto você tem vida e vida em abundância. Que Jesus trabalhe no seu coração e que você o aceite e volte-se para ele. Maravilhoso Deus, em nome de Jesus, abençoe para que os nossos queridos irmãos e irmãs que estão afastados dos teus caminhos voltem para o Senhor. Que eles não voltem pela dor, mas que eles voltem por amor. Por favor, Pai, os batize com teu Santo Espírito. Transforma o coração de cada um deles, Pai. E, por favor, não deixe que nenhum se perca. Em nome de Jesus, Pai, é que eu lhe peço e desde já eu lhe agradeço. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, compartilhe, por favor, esta mensagem para o máximo de pessoas que vocês puderem. Por favor, dê o seu like ali. Por favor, fale para as pessoas no qual você está mandando para elas acessarem o canal, para que elas então se inscrevam ali. Por favor, que ela ative ali o sininho, né, as notificações, que elas, por favor,